Fala pessoal, e aí, beleza? Rodrigo aqui, mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade aí no nosso quarto episódio com o tema A Batalha da Ilha de Sannikov. No episódio anterior, como vocês viram, né, deve ter assistido, estávamos dentro de uma baleia com minhocas e ajudamos a dona baleia lá a se recuperar. Só que uma minhoca muito furiosa não gostou do que a gente fez. Então nós vamos ver aqui o que acontece nesse próximo episódio. Mais uma vez queremos agradecer a todos que estão acompanhando aí, aqueles que se dedicaram, né, para nos apoiar. Muito obrigado de coração. Vamos lá para o episódio 40. Flew from the whale's blowhole like a supersonic jet, and below me the ocean became a sheltered bay studded with white shapes. You will be amazed as my epic journey unfolds, for here it was about to take a most unexpected turn, and it happened like this. Então ele conseguiu ser expulso. Igual o plano dele, né? Que era chegar, tirar as minhocas lá da baleia, para que quando ela soprasse o ar, ele fosse expelido. Não só ele foi, como aquela minhoca que estava nos perseguindo também foi. Aproveitando para pedir aquele que não deixou o like, por favor, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e vamos para a gameplay. A Batalha da Ilha de Sannikov. Agora estamos no gelo. E o Ivan resistindo firmemente. Mancando de novo da perna. Já melhorou, já sarou. Essa nuvem foi. É só um susto. De nada, dona baleia. Beautiful but deadly wasteland. Freezing cold, brutally chilling. Enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General. An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. Esse Ivan. Você não morava em lugar tal, Ivan? Ah, esse é general, é que... Danado, né? Ah, leões marinhos. Que bonitos. Contemple aí, galera. Senhor Leão Marinho, você precisa de alguma coisa? Esse aqui não vai pra lá.
Pra cá. Ah, coitado. Foi mal, cara. Desculpa, senhor Leão Marinho. Poxa vida, gente. Não fizemos por maldade. Dá para interagir ali, não. Agora nós conseguimos seguir caminho. Eita, e esse aqui? Ah, esse aqui parece que não vai deixar a gente passar também. Oi, do Leão Marinho. Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa aqui atrás? Não sobe ali, não? Ah, é, né? Que sacana. Cara, não sei o que fazer aqui. Ah, tá. Eu tentei subir, voltar da... Pegou uma hora ali, mas ele não agarrou ali no cenário. Você dá a volta. Ah, vamos jogar um negócio lá no... Coitado, meu marinho. Ah, tem que voltar agora? Não podia deixar a gente passar por ali, jogo. Poxa. Aos amigos do outro leão marinho comemoraram o vídeo quando ele foi lançado, esses danadinhos. Estão brincando aí, né? Bem-vindo. Do nada o pedaço de gelo começa a andar. E começa a se quebrar. Não fez sentido aquele pedaço de gelo se mover daquela forma. Ok. Sannikov led, eh? Of course, Sannikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, Saldafon, a ridiculous Kazyol Baradati, a buffoon stuffed into a military uniform, a pridurak, a chuchela tuparile. This peasant of yours had better watch his mouth if he doesn't want to spend his holidays in Solovyetsky. Perhaps you should return to your story. Tá bom, vamos continuar a história. Tem alguma coisa aqui para trás? Não.
Temos a linha tirada para o lado errado. Tá indo, né, irmão? There in the cliff, I could not believe it. A hairy elephant, trapped and frozen in the ice. A mammoth? No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? Elefante peludo, mamute? Não, mineral. Elefante peludo. Se for esse magado. I trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. Velho, o negócio tá ficando estreito pra você, hein, cara. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and mink and mammoth. It was a hairy elephant. No! I will not tolerate any more! Where is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is Little Orpheus? It was right there. What? It was there. At least I realized it must be. Where? There? On Sannikov land? Yes, General. Because as the storm began to clear, I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on Sannikov land. Ela tá furioso. Vai mandar de estrelar, ó. Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zarya? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could only mean one thing. That you are continuing to hang lapsha on my ears.
Aquele mamão gigante. Parece formato de mamão, né? Baron Edward von Toll. Of course, I remember reading about his tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sannikov land. Yet what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. A dead explorer stole my Not dead, General, but quite insane. Perhaps it was the loss of the arm or the leg, or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly then. How I wish we had, but no, General. Whatever Toll's intention with Little Orpheus was, I had no time to consider it. I was in mortal peril once more. Epa, quase caiu em cima da gente. Agora mudou o botão. Era X ou quadrado, agora virou bola. Ele quase engana a gente. So, you believe that Toll had somehow enslaved the Menkiv and bent them to his will? I do, General. It was obvious. Why else would they serve him? And how else could they be so different from their freed comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times. No doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize. To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. This Toll, you say he was an explorer? Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole Little Orpheus? To get home, General. To get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Menkiv, explored the lost worlds, and discovered the secrets of atomic power, all by himself? A Tsarist general!
An imperialist, no doubt harking back to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian. Estonian. Estonian, General. They are wily people. Precisa daquela caixa ali, né? Não vai ser muito trabalhoso pegar ela. The slave mines stretched away into the distance, and I sometimes wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero, Ivan Ivanovich. No, General, no, I am no hero. I am a simple toy maker's son from Tomsk. Omsk. General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said Tomsk. General, I think I am well aware of the city of my birth. Perhaps all the moving around as a child confused you. Pode ver aqui uma coisa. Ah. A gente achou que tinha alguma coisa. Ah, tá ali. Por essa a gente não esperava, né? Que burro, dá 0 pra ele. Pode falar, gente, pode falar. Vou esperar a luz ali acabar. Tem que subir. Isso. Não temos nada para fazer aqui. Vou subir direto para a próxima plataforma. Essa curiosidade vai qualquer hora nos dar. Tem uma coisa aqui embaixo, tem uma coisa ali em cima. Agora não sabemos se a fase é aqui embaixo ou se é lá em cima. Vamos ver aqui embaixo o que tem. Isso aqui é onde aquele carinha quase. Isso, era de quase. Quase não. Ah! Galera, vocês me desculpem, mas eu vou ter que ver o que tem aqui embaixo, cara. Senão eu não vou me aguentar, não vou conseguir nem dormir. Aqui é a continuação da fase mesmo? É, acho que nós temos que vir aqui, é um puzzle mesmo. Agora eu preciso ver o que tem lá em cima. Acho que era só para descer aquela plataforma ali. Que a gente não passa, ele não vai deixar de passar. Então é isso. Isso mesmo. Agora a gente sobe por aquela plataforma.
justamente para passar aqui. Isso. A gente sobe e consegue passar por aquele cidadão que está lá. Isso aí. Tem umas coisas que são muito parecidas de uma fase para outra. Nossa, ai, ai. On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. I would take back Little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as ever, Tavares. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Ah, tô lendo ali a conversa. Well, Cara. General, Já you are a great mudou. military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Esse tá fanfarrão. Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Toll from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! É. Menino Ivan e suas histórias esfarrapadas. Galera, agora tá ficando mais difícil acreditar nele, hein? Sinceramente, ele tá se contradizendo agora. Falou que nasceu na cidade, depois se trocou. Falou que o pai dele era um artesão, agora já foi relojoeiro. Não sei se vai acabar bem pra ele não, hein? O general tá pé da vida com ele mesmo. Mas galera, muito obrigado mais uma vez, ó. Valeu. Obrigado pelo apoio de sempre aí, por ter nos assistindo, acompanhado. Aqueles que não viram os episódios anteriores, querem saber do que se trata, assiste lá. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, isso ajuda muito. E nós ficamos agradecidos, ok?
Até o próximo episódio, então. Muito obrigado e valeu, valeu. Fui!